O povo assírio. Os assírios, eles eram um dos primeiros povos descendentes de Sem, diretos do próprio Shem, filho de Noé. E além disso, eles eram conhecidos no Oriente Médio como os brutais ou simplesmente como os terríveis, por conta de seus vários e vários métodos de batalha, vários e vários métodos de guerra, que envolvia muita tortura em meio a uma batalha. Neste vídeo estarei abordando e falando com detalhes a respeito de sua origem bíblica e muito mais. Por isso, fiquem com mais este conteúdo. A Assíria, em aramaico, se pronuncia Ashur. Ela foi uma grande e importante civilização antiga, civilização mesopotâmica antiga, que existiu como uma cidade-estado desde 2600 antes de Cristo, e posteriormente ela foi como um estado territorial e eventualmente como um império nos séculos e séculos seguintes. As antigas tradições semíticas, tradições judaicas antigas e dos próprios atuais assírios vai apontar o seu originador, o seu início, como um dos descendentes de Sem. Gênesis capítulo 10 diz o seguinte, verso 21. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Heber, e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elam, Assur, Arfaxad, Lude e Aram. Gênesis capítulo 10. No livro de Crônicas, capítulo 1, de semelhante modo, no verso 17, diz o seguinte: os descendentes de Sem foram Elam, Assur, Arfaxad, Lude e Aram. Estes foram os filhos de Aram, Uz, Hu, Geter e Mesec. Ou seja, a Bíblia vai nos declarar que o pai ancestral do povo assírio antigo era o filho de Sem, chamado pelo nome de Assur, ou simplesmente Ashur. Ashur era o pai de todos os assírios, o patriarca inicial do povo assírio. Ashur era irmão de Arfaxad, pai do povo caldeu e do povo acadiano, e também era irmão de Aram, pai dos arameus. A origem e significado do nome Assur, lá em Gênesis capítulo 10, verso 11, o nome Assur ou Ashur é um nome antigo de origem assíria, de origem acadiana, e significa princípio ou simplesmente início. Na língua acádia tinha esse significado, até porque os assírios, inicialmente, eles não eram falantes da língua aramaica. A língua aramaica, ela é nativa do povo sírio, ou melhor, do povo arameu, que também era chamado de sírio. Não confundir sírios, que são arameus, com assírios. Os assírios são outro povo semita, irmãos dos arameus sírios. O termo Assur denota a origem do povo assírio, que remonta a Ashur, que era filho de Sem. Por isso o nome tem o significado de princípio ou início. Esse princípio ou início faria referência a seu progenitor, a seu patriarca ancestral de todo o povo assírio. O povo assírio, no seu princípio, no seu início, eles falavam a língua acadiana, que também é chamada, no caso para eles, de língua assíria. Existia o termo assírio-babilônico. Os acadianos e os assírios, eles estavam bem relacionados entre si na antiguidade por conta de serem povos aparentados, de serem povos irmãos genéticos. No caso, os assírios sendo os descendentes de Ashur, Ashur era irmão de Arfaxad, progenitor dos acadianos. Posteriormente, bem posteriormente, no ano de 800 a 700
antes de Cristo, os assírios, eles tomaram para si, quando estavam no auge de seu império, eles tomaram para si a língua de outro povo semita também aparentado deles, a língua aramaica. Eles tomaram para si a língua aramaica e fizeram com que a língua aramaica fosse como se fosse o inglês atualmente. Tanto que o aramaico sucedeu os três impérios, o Império Assírio, o Império Babilônico e o Império Persa, todos estes tendo a língua aramaica como a sua língua principal. Além disso, a língua aramaica foi muito, mas muito mais longe, chegando até a época de Cristo e 700 depois de Cristo, ainda sendo uma língua falada nos dias de hoje na província de Malula, na Síria. Os primeiros reis assírios, eles são mencionados vivendo em tendas, uma característica muito comum entre os povos semitas, também muito vista nos acadianos e nos próprios israelitas. Um destes reis antigos, datado de 2025 a.C., um rei assírio, era o rei Puzurashur I. A história dos assírios, geralmente, ela é dividida em cerca de 4 pontos da história. A história pré-arcaica, 3000 a.C., a história assíria antiga, 2600 a 2025 a.C., a história média assíria, 2025 a 1364 a.C., e também o neo-assírio, que é datado de 1363 a 912 a.C. No período assírio antigo, quando a Assíria era apenas uma cidade-estado centrada em torno da cidade de Ashur, o estado era normalmente referido como Alu-Ashur, cidade do deus Ashur. A partir do momento de sua ascensão como um estado territorial, a Assíria foi referida na documentação oficial como Mat Ashur, terra do deus de Ashur, marcando a mudança para ser uma entidade política regional. O termo Mat Ashur é atestado pela primeira vez como sendo usado no reino de Ashur-Balit, cerca de 1364 a 1328 a.C., o primeiro rei do Médio Império Assírio. Tanto Alu-Ashur quanto Mat-Ashur, esses dois termos, eles derivam da divindade nacional de todos os assírios, que era a divindade Ashur. Nós podemos entender então que os assírios adoraram o seu ancestral, o seu progenitor Ashur, filho de Sem, como uma divindade nacional de todos os assírios. Uma curiosidade a respeito dos assírios é que eles consideravam mesmo o imperador ou o rei a sua divindade Assur e não os seus reis ou seus governantes, até porque os governantes eles não eram chamados de reis propriamente dito. Eles usavam o título Shi'ak como forma de se designarem. O termo Shi'ak significava governador para todos aqueles que governavam o povo da Assíria. E não eram chamados de reis propriamente ditos, até por conta do rei ser, na verdade, Ashur, a sua divindade. A maioria da população da antiga Assíria eram de agricultores que trabalhavam nas terras de suas próprias famílias. A antiga sociedade assíria era dividida em dois grupos principais: os escravos, chamados de Subrum, e os cidadãos livres, referenciados como Awilum, homens, ou Dumu, Ashur, filhos do deus Ashur. Entre os cidadãos livres, havia também uma divisão dos membros da Assembleia Municipal, que era chamado de Rabi, que significa grandes, e Shaher, que significava pequenos. Agora, a respeito da religião dos antigos assírios, os antigos assírios, assim como outros povos semitas, eles eram um povo politeísta, isto é, acreditavam em vários e vários deuses. Porém, a divindade mais adorada e praticamente a mais vista é o deus Ashur, que era a sua divindade principal, a sua divindade nacional e também, obviamente, o seu ancestral, o seu progenitor antigo.
Agora, a respeito do cristianismo para os assírios. A Igreja do Oriente se desenvolveu cedo na história cristã. A tradição diz que o próprio apóstolo Tomé, ele evangelizou ali aos assírios. Por isso, existem muitas histórias e relatos a respeito do cristianismo inicial ali na Assíria, convertendo muitos ao cristianismo. Eu espero que todos tenham gostado deste vídeo a respeito dos assírios. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal. Deixe nos comentários o que você sabia a respeito dos assírios.